Muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso espaço semanal de reflexão. 14º encontro nosso. Agradeço muito aqueles que estão caminhando comigo, que estão crescendo aí devagarzinho, mas que a gente vai tocando essas pessoas e essas almas. Agradeço. Este dia 28 de fevereiro de 2022, eu trago uma reflexão que passa nos corações e mentes de todos nós aqui, que estamos aqui encarnados nessa nossa terra. E até pensei muito antes de trazer esse tema, que é um tema bastante denso e a gente vive nesses tempos de medo, de insegurança, enquanto seres humanos, né? Revisitando um trauma coletivo nosso do século XX, só que agora no século XXI. Mas tomei aí coragem, pedi permissão para poder falar de algo tão sublime como a paz. E proponho aqui uma reflexão sobre esse preço que nos cobra a paz. Primeiro gostaria de fazer aqui uma declaração a todos. Sou uma pessoa pacífica, amo a paz e busco a paz como um valor central da minha vida. Sou uma pessoa que fica deprimida quando vê uma cena de violência, por menor que ela seja, no trânsito, numa família que às vezes está passeando e você vê uma cena de violência com uma criança. Então isso sempre foi algo que me moveu. Por isso, várias escolhas que eu fiz foram escolhas pela paz. E a paz que nasce dentro de cada um de nós. Não é a paz externa, mas a paz interna, que se une nas nossas mentes e nos nossos corações, que somos todos irmãos humanos. Feita essa declaração, a paz ela não tem uma visão de tomar partidos, nem lados, porque a paz é um campo onde a gente se encontra. E aí a gente pensa, né? Eu acho que há um tempo atrás eu fiz um curso junto com minha tia querida, Yara. A gente foi fazer um curso, até foi no mosteiro, aliás, num convento. E era um curso sobre a cultura da paz. Falava sobre a comunicação não violenta. Isso é algo que mudou minha forma de pensar de forma mais profunda. Claro que eu já tinha um vislumbre sobre isso, mas eu não tinha essa consciência tão elevada. E a visão, o modelo mental que se propõe é que a paz, a cultura da paz é um campo, onde as partes se encontram separadas. E se convida essas partes a se encontrarem em algum ponto do centro do campo. Então vem a primeira chave para a paz. Ela nasce de uma ação em direção ao outro, exercendo a tolerância. As visões são diferentes, mas se você não exercer a tolerância, você nunca vai chegar em algum ponto no meio do campo. Claro que existem posições de poder. Muitas vezes, aquela pessoa ou aquela entidade ou aquele país que se acredita mais poderoso se torna mais intolerante e busca trazer suas visões de forma mais enfática, se não de forma mais violenta. Mas mesmo esse país, estamos aí às vésperas de um encontro de negociação de paz, inclusive, tem que se mover. Ainda os poderosos terão que se mover, porque a paz só é encontrada em algum lugar no meio desse campo. Então a primeira chave para a paz, em nossa paz interior, não só a paz exterior e a paz humana, que pode ser muito maior que a gente, mas que nasce de nós, esse movimento em direção ao outro ou aos outros, exercendo a tolerância, de forma consciente, de forma não obrigada, né? Uma forma de uma decisão pessoal de se mover. Então essa é a primeira chave. Qual que é a segunda chave em busca de uma paz perene? Porque essa paz ainda é uma paz
que existe uma certa variação de momento a momento, você pode mudar de posição, você pode endurecer de novo, como toda negociação. Então, ela não é perene, ela precisa de algo a mais. E esse algo a mais, naturalmente, vem da expansão da consciência. Todos nós, num certo nível, sabemos que somos irmãos. Tanto numa visão religiosa, como numa visão genética. Viemos de uma mesma raiz. Em algum lugar lá na África, nossos antepassados evoluíram de uma condição de consciência e formaram esses grupos mais coesos, que se protegeram e foram sendo difundidos através da Terra. Então, geneticamente, temos uma raiz única. A cor da pele mudou, dependendo de onde aquele grupo se moveu, sim, mudou. As línguas foram criadas, dependendo do tipo de raiz que foi criada num certo ponto da Terra, sim, mudaram. As bandeiras foram criadas, os emblemas, os hinos nacionais, mas nós viemos do mesmo lugar. A gente tem que, muitas vezes, exercer essa visão e essa relembrança de onde viemos, dessa mesma raiz. Da mesma forma, aqueles que, como eu, têm uma visão espiritualista, acreditamos que existe um pai único. Um pai homem, um pai mulher, ou né, com os gêneros de uma forma arquetípica que nos deram vida. Esse pai e mãe é um só. Independente das visões e das máscaras que foram revestidas para se expressar como forma de religamento com esse pai. Então, essas visões todas se unem numa grande afirmação de que somos todos filhos de um único pai, filhos de uma única nação. Essa nação é a Terra, onde viemos aqui exercer nossa humanidade. Então, dado esse movimento em direção ao outro, para se encontrar no meio de um campo, e essa consciência, que somos todos um, e que somos todos filhos de uma mesma fonte, como podemos assistir a tudo que acontece na Terra? E não estou falando do conflito que se dá nesse momento apenas. Já bastaria para se fazer essa reflexão, mas eu digo de todas as injustiças, todas as dores que a gente assiste em passivo. Nosso país mesmo vive uma situação muito, muito difícil de ignorância e de fome. E nós estamos aqui em condições muito superiores e podemos ficar impassíveis? Creio que não. Então, por exemplo, não se destrói a pobreza ou o crime com violência. Não adianta a visão de que nós podemos empurrar mais para o canto da sociedade todas essas almas. Só vai se resolver quando a gente integrar esses seres, quando a gente trouxer educação e oportunidade para que nossos irmãos saiam da linha da pobreza através da educação, de uma chance de ter uma vida digna. Isso se dá através da consciência. Consciência de que se nós temos muito, nós podemos contribuir com quem tem muito pouco. E que essa pequena contribuição que seja é muito grande. Da mesma forma, olhando o macro da Terra, podemos sim contribuir. Contribuir com nossas vibrações positivas, para quem for espiritualista, com suas ações positivas, para quem for voltado a movimentos e ações. Então todos nós podemos, mas tudo passa por se movimentar no campo e sair de uma posição calcificada, arcaica, intolerante, para uma posição de ver o outro, ouvir de verdade o outro, sentir quais são as suas necessidades e entender onde no meio desse campo a gente vai se posicionar. Que seja um passo que a gente dê
é um passo em direção à paz. Então, esse é nosso chamado de hoje. Olhar para o que está acontecendo na Europa com um olhar consciente. E olhar para dentro de nós mesmos e perceber para onde nós podemos nos movimentar em direção à paz. Este é o preço da paz. É um preço doce a se pagar. É um preço de ter tranquilidade na sua vida. Imagine se aqui no nosso país, a gente conseguisse erradicar a pobreza, dar educação de qualidade para todos. Nós que estamos aqui nas nossas torres de marfim, poderíamos andar pelas ruas sem medo. Sem medo não só de ser assaltado, mas sem medo de ver uma cena triste de uma criança sentada numa sarjeta. Não seria maravilhoso? Não é um preço a se pagar? É um preço muito barato, no meu entendimento. Então pensemos hoje, nessa segunda-feira, dia 28 de fevereiro, fechando esse mês. Vibremos por a nossa terra, vibremos pelos nossos irmãos e por nós mesmos, que somos todos um. Que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana que a gente consiga encontrar uma visão mais clara sobre a humanidade e que possamos andar juntos, meus irmãos. Um grande abraço fraternal, nos vemos em uma semana. Muita paz para todos.